Olá, gente. Uma boa tarde a todos. Estamos aí, mais uma live, né? Trabalhando aí para mais uma live. E hoje, uma live toda especial aí. Hoje, dia 3 de setembro, nós comemoramos aí o Dia do Biólogo, né? Essa profissão tão importante aí que contribui para a preservação, para a conservação da natureza, né, dos recursos naturais, dos elementos naturais, que contribui também para a questão de uma qualidade de vida melhor das pessoas, né? Além dessa questão do ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, essa profissão tão linda e maravilhosa, né, que é o biólogo, ele também contribui com aspectos sociais e econômicos, né? É errado pensar que o biólogo ele visa só, né, a natureza sem colocar o ser humano no meio dela, né? O ser humano ele faz parte dela, ele vive em função da natureza, e aí nada mais justo que nós, nesse dia tão especial, né, dia 3 de setembro, a gente fazer uma live especial aí. E a partir de setembro, gente, a partir desse mês, né, que nós começamos, nós iremos fazer toda semana, uma live com relação ao meio ambiente, tá? Por que resolvemos fazer desta forma? Porque nós trabalhamos, né, já em várias lives sobre análise de conjuntura, análise de contexto, a gente já trabalhou questões relacionadas à saúde, à educação, a gente já fez live com relação à diversidade cultural, né, à diversidade de gênero, né, as questões contra o preconceito racial, enfim. Mas setembro, voltando, é um mês muito bacana e muito especial, porque nós temos lá o Dia da Árvore, né? Lá no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore, a gente comemora o Dia da Árvore. E Araras, conhecido como Cidade das Árvores, não poderia ser diferente, né? Então a gente quer fazer uma edição especial aí de setembro toda semana a gente vai fazer jus, né, a essa denominação tão carinhosa dada ao nosso município, né, a Cidade das Árvores. Então hoje a gente vai dar início, né, a esse debate, a essa discussão, a essa análise, né, sobre questões relacionadas com o meio ambiente. Então vai ser um setembro muito especial, tá? E a gente começa hoje falando sobre o Dia do Biólogo, fazendo uma análise, né, sobre essa questão relacionada à natureza. Então a gente programou assim, ó. Hoje o título da live é Ecossocialismo e Políticas Ambientais em Araras, e fazendo uma análise também de Brasil como um todo, tá? A gente tem aqui alguns convidados, né? Nós temos aqui a Marina Carvalho Ferreira. A Marina é bióloga. Marina, parabéns aí, né, pelo seu dia. Daqui a pouco eu passo a palavra para você. A Marina, gente, ela é bióloga, mestre em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, gente. Olha só que bacana que tá. Estamos trazendo também o Rafael Porsani, tá? O Rafael, ele é educador ambiental, historiador, pedagogo, ativista ecossocialista e militante do PSOL, né? Lá do MES. E nós temos também a Adri Desotti, tá? A Adri Desotti, conhecida nossa aí nas lives que a gente tem feito aí a todo momento, né? A Adri, ela é psicóloga, né? É escritora, vice-presidente do PSOL aqui de Araras, tá? Então nós temos aí, na verdade, dois convidados, porque a Adri, gente, a Adri, ela é parceira, né? Eu nem considero assim ela uma convidada para essa live, né? Para a gente
comemorar aí o Dia do Biólogo. Mas eu considero mais, assim, né, os membros que vão fazer uma fala muito bacana aqui, a Marina e o Rafa. Então, primeiramente, né, não vou passar ainda a fala, não. Uma boa noite, Marina, Rafael e Dri. Só uma boa noite por enquanto. Boa noite. Boa noite. Gente, vocês estão me vendo? Eu não sei o que aconteceu, eu vou sair, vou entrar de novo, viu? Boa noite. Tá bom, Dri, tá bom. Boa noite, Bibo. Boa noite, Marina. Marina, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Bibo. Tá. Que bom, né, comemorar o Dia do Biólogo com vocês. Mais um ano aí, mais uma comemoração. Marina, por falar em comemoração, na verdade, uma boa tarde, né? O boa noite é só depois das 7, uma boa tarde. Marina, mas por falar em comemoração, a gente poderia trazer, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo essa live tão bacana aqui, um panorama, né, com relação às questões ambientais, né, no Brasil. O que você tem sentido, analisado? Eu sei que é um dia de comemoração, né, porque, afinal de contas, é um dia que celebra o nascimento, né, de uma profissão tão valiosa, ainda mais aqui no Brasil, né, onde nós temos uma das maiores biodiversidades, né, do mundo. Mas a pergunta que eu faço, Marina, e passo a palavra para você, é se nós temos muito a comemorar, quais são as suas angústias, quais as perspectivas futuras. Nós temos boas notícias, Marina, aí para dar para o pessoal? O que você acha? Então, Bibo, desde que eu estava na faculdade, já tem alguns anos, eu escuto que biólogo é a profissão do futuro, né? E eu sempre fiquei naquilo, gente, mas que hora que vai chegar esse futuro aí, né? Que tá demorando. Mas a gente sempre pensa no lado financeiro. Biólogo é um ser muito apaixonado pela profissão, né? A gente, às vezes, deixa esse lado, assim, um pouco de lado. E aí, nesse 2020, do jeito que tá, eu entendo de outra maneira agora essa profissão do futuro, sabe? A gente viu agora com a Covid o tanto que biólogo é necessário, não só, né, na questão de meio ambiente, mas também atuando em linha de frente, em pesquisas, principalmente pesquisas, né, igual nessas áreas de vacina e tudo, porque a gente associava biólogo e meio ambiente sempre, né? Então, caiu por terra esse mito de biólogo, bichinho, plantinha, que também é super importante e necessário, porque assim a gente começa a entender, né, pandemias e tudo mais. Mas a gente também não pode desligar o biólogo dessa parte humana, que eu acho que acontecia muito antes, né? A gente é visto como sonhador, está ali sempre no meio do mato, mas a gente faz um trabalho muito importante também em laboratório de pesquisas, né? Eu sou do interior de Minas, acho que pelo sotaque já deu para reparar. E formei, né, em Araxá, em biologia. Como uma boa bióloga, tinha o sonho de fazer meu mestrado em Manaus. Então, eu consegui ir para lá, em 2013, e fiz o meu mestrado em ecologia lá. E aí, quando a gente chega, né, não sei se é porque eu sou do interior, a gente dá de cara com aquela imensidão, né, aquela floresta, aquele tamanho, os rios gigantes, e aí você para e pensa assim, nossa, eu sou muito pequena diante disso tudo. E aí a gente também não sabe de nada. O tanto que pesquisa lá é difícil, no nosso país já é muito difícil, né? A gente já vem sofrendo há muito tempo com cortes de verbas. Nunca foi um país, né, que deu muito auxílio ao pesquisador. A gente não tem uma profissão pesquisador, né? Que é o meu sonho ainda, trabalhar com pesquisa. E aí, quando eu chego lá, a gente fica muito deslumbrado com a beleza, né, com tudo, mas a gente vê também
o quanto de dificuldade que tem, né? Então, ir para campo, fazer pesquisa e tudo mais. E aí, antes de ir, a gente fica pensando, nossa, a Amazônia é muito longe, é uma coisa tão distante, às vezes, né, da nossa realidade. E quando começaram as queimadas na Amazônia, fiquei muito sentida, né? Porque, claro, morei lá, a gente sente, mas aí a gente começa a perceber o tanto que está interligado, né, uma coisa com a outra. Então, essas queimadas começaram lá, e aí já, né, com a falta de política sobre desmatamento e tudo mais, o sinistro do meio ambiente, e então a gente vê a consequência hoje no Pantanal, por causa desse regime, né, de estiagem, a falta de chuva. Então a gente vê a importância do que disso tudo está interligado. E às vezes a gente pensa que é tão pouco que a gente está fazendo localmente, mas não é, né? A gente tem uma frase na biologia que a gente escuta muito, que é pensar globalmente e agir localmente. E é isso, às vezes a gente está aqui no Sudeste, agora está esse calor, né? E um monte de queimado e tudo, mas a gente tem que pensar num contexto, claro, global, né? Mas pensar no nosso país. Então, às vezes, o que a gente está fazendo aqui vai refletir na Amazônia, então lá na Amazônia, né, vai refletir no Pantanal e depois nas plantações e tudo mais que está aqui no Sudeste. E aí o papel do biólogo eu acho que é muito isso, né? A gente não pensar só em uma coisa, pensar no ecossistema, em tudo isso como está interligado. Omar, é muito interessante, né? Essa tua percepção. Eu vou passar para a Adri fazer um comentário, mas essa tua percepção é difícil, porque às vezes são algo, são ações, às vezes invisíveis, né? O quanto, por exemplo, o desmatamento na Amazônia interfere, como você falou, aqui na região sudeste, aqui em Araras, aqui na região, né? O pessoal fala, tá queimando o Pantanal, tá queimando lá a Amazônia, tal, a gente fica triste. Não é só ficar triste, não, é saber que essa possibilidade de chuva, a gente está vivendo agora, né? Como você falou, esse calor, essa secura no ar, que a gente está sentindo aqui em Araras, ela tem a ver diretamente com o vapor de água que vem lá da Amazônia e do Pantanal para essa região, porque não dá para pular para o Pacífico por causa da Cordilheira dos Andes. Então é canalizado para cá e quando encontra essa massa de ar fria subindo do sul, essas duas... Ela bate na cordilheira, né? Essas duas massas... Os chamados rios voadores. Os rios voadores fazem com que chova aqui, né? Mas como nós não conseguimos visualizar isso, né? Às vezes a gente não dá o devido cuidado, né? E uma outra questão que aí eu passo para a Adri, que é muito importante, né? E o papel nosso é justamente colocar isso de uma forma mais não só educativa, mas de entender e respeitar, né, Marina? Adri, é muito legal essa questão que a Marina coloca, da questão humana no Sim. meio da natureza, né? Porque antes era aquela coisa que a Marina falou, era a natureza de um lado, ser humano fora. E agora não, né, Adri? Na verdade, nunca foi, né, Bibo? Eu acho que esse antes era uma caixa, né? Um paradigma, um entendimento torto da realidade, né? É como no caso eu sou psicóloga, né? Desde que eu me formei, eu sempre fui para esse lado do holístico, né? Do corpo e mente interligados, porque assim o cartesianismo, né? Separou isso, né? Corpo, mente, natureza, homem. Isso é uma ilusão completamente doentia, né? Porque na verdade nós estamos todos interligados, né? Então quando uma árvore cai lá, meu coração sente aqui, né? Uma angústia, eu percebia muito isso no consultório, sabe? Tinha dias que todo mundo estava com o mesmo, entrava um, saía outro, entrava um e saía outro, e até hoje eu vejo isso no online, né?
todo mundo com o mesmo sentimento. Então você fala, eu não estou tratando o individual. Existe uma vibe coletiva, uma sintonia, que nem um canal de TV ou de rádio, que está todo mundo conectado. E a mesma coisa, né? Falar da natureza, né? E é isso que é legal, que depois o Rafa vai trazer para a gente, do ecossocialismo, né? O que o Michel Louis fala, que não existe mais, não tem como, né? A gente falar da natureza como algo que eu estou olhando ali. Não, eu sou a natureza. E a partir do momento em que eu entro nessa ilusão do capital, essa ilusão da mais-valia, essa ilusão do consumo, do mercado imobiliário, da devastação, da pecuária, é um suicídio. Né? Então, o que esses caras não estão vendo, né? E a gente olha para eles e se irrita como se eles fossem inimigos, mas eles são inimigos deles mesmos, eles são inimigos dos netos deles. Então, essa cegueira, né, é algo muito absurdo, e as pessoas, é como a frase que eu estou no grupo lá com eles, né, do ecossocialismo, é ecossocialismo ou extinção. Quer dizer, ou a gente olha e muda, né, ou sai, quebra todos os vínculos com essa ideia do capital e entra para o ecossocialismo, ou não vai ter futuro. Né? Como o Ayrton Krenak fala, a gente tem que construir o futuro possível, porque do jeito que está hoje, se ninguém fizer nada, se só deixar do jeito que está, já ferrou. Então, assim, é urgente, nós estamos correndo contra o tempo. E hoje, na verdade, o dia do biólogo é o dia dos heróis, porque nós estamos nas mãos dos biólogos. Teve uma época que a gente acreditava que o mundo estava na mão dos economistas, do pessoal da Bolsa de Valores de Nova York, ou na mão dos que projetam cidades, ou na mão dos médicos. Não, hoje a gente está na mão dos biólogos. Vocês vão nos salvar. Vocês vão fazer essa reeducação, essa maneira de olhar para o mundo do jeito que é, não essa ilusão de algo dual, né? Homem e natureza, corpo, mente, né? O capitalismo, ele é simplesmente uma máquina mortífera. Não existe futuro nessa concepção de mundo capitalista, né? E aí eu passo a palavra para o Rafa, né? Que ele está muito ligado aí na militância ecossocialista, né? Para ele trazer para a gente essa ideia, né? Essa realidade do ecossocialismo. E somos muitos, né? Eu estou em vários grupos com ele ali, e é muito legal isso, né? A galera do PSOL está militando nisso, e é uma questão de vida ou morte. Não é simplesmente uma ideologia, uma filosofia, um paz-amor bonitinho, que legal pensar assim. É uma questão de sobrevivência. Não temos tempo, né, Rafa? Passo a palavra para você. Boa noite, Marina. Oi, Bibo, fala. É só para temperar essa passagem aí, né? Porque a Adri passou para você, mas eu queria temperar um pouquinho ainda. O pessoal fala assim, esse pessoal discute, fala sobre meio ambiente, mas tem outras coisas relacionadas, tal. Enfim, Rafa, explica para a gente aí qual que é essa passagem para o ecossocialismo. Por que é tão importante trabalhar com a parte de gestão, trabalhar com um olhar bem integrado e levar como pano de fundo, assim, né, a todo momento, a questão ambiental. Por que é tão importante, Rafa? Então, primeiro, boa noite, Bibo, meu amigo, Dri, me sinto em casa, primeira live que eu participo de Araras, né? Marina, parabéns aí para o seu dia, parabéns a todos os biólogos, boa noite a todas, a todos e a todes, né? Todo mundo que está assistindo aí, pessoal. Nossa, que responsabilidade responder as perguntas, né? Dentro do PSOL, a gente tem um setorial mesmo de ecossocialismo, e é importante destacar o porquê a palavra ecossocialismo, né? Quando a gente fala em ambientalismo, não quero desmerecer nenhum ambientalista, nada, né? Primeiro, porque os ambientalistas que mais sofrem nesse país são os indígenas, né? Os povos originários. Quando a gente coloca ambientalista no Brasil, ativista ambiental, os índios, os indígenas, muitas das vezes, né? Por sinal, aqui na UFSCar tem algumas etnias aí, né? E a gente teria que estar valorizando eles como cultura e tudo mais, né? Até o ano passado eu levei um amigo meu da UFSCar na escola, as crianças nunca tinham contato com indígena, né? E é um absurdo, desde que a gente invadiu esse país, né? Nós, descendentes de europeu e tudo mais, né?
Então, essa questão ambientalista e ecossocialista tem muito disso. A questão que muita gente olha para as leis, muita gente olha para a Agenda 2030 da ONU, muita gente olha para a Greta, né, para todo o movimento que teve ano passado, que cresceu muito na questão ambiental. Eu não posso, não afirmando, mas muito tendo, isso é um pensamento meu, pela conscientização das universidades na Europa, né, pela conscientização da importância de urgência lá, certo? Só que, há um porém. Primeiro que a gente tem que fazer um histórico, né? Eu, como historiador, temos que, não vou me prolongar nisso, mas temos que ir para o lado histórico. A luta ambiental, ela acontece há 500 anos no Brasil. Os indígenas estão lutando pela terra há 500 anos. Ela acontece há 500 anos na América Latina. A gente não tem que só olhar para o eurocentrismo, mas temos que olhar para a luta latina, para a luta no Brasil pela terra, né? Uma coisa que une muita gente aqui no Brasil é a terra. Teve vários movimentos de revoltas, né, aqui no Brasil, por terra, né? Desde a época do início aí da República, né, um pouquinho antes, né? Até os quilombos, né? A gente pode falar que todos esses povos que estão na resistência há 500 anos estão sofrendo muito no governo do Bolsonaro, né? Mas entrando na questão do ecossocialismo, a gente pode falar de proteção, podemos falar de proteger as matas, proteger a questão de resíduo, né? Então, a política de resíduo para a cidade, questão de mobilidade urbana, isso aí está acontecendo. Por mais que é pouco, está acontecendo, que nem a Marina tocou, muito boa sua fala, a gente vê imensidão da Amazônia, né? E parece que destrói e continua lá, né, a Amazônia em pé, resistindo. Mas a questão é o seguinte, gente, a gente não vai superar nessa questão ambiental e tem que ser a principal. O ecossocialismo, ele tem que ser a principal luta. E ainda, eu chamo a atenção do pessoal progressista de esquerda que acha que luta ambiental é uma questão burguesa, é uma questão elitizada. A luta ambiental, a gente teria que entrar na questão seguinte, Bibo, Dri, Marina. O trabalhador hoje, o Brasil passa uma desindustrialização de 80 anos, né? O capital e o socialismo real, o socialismo antigo, ele buscou muito o produtivismo, a economia, o consumo. A esquerda, né, não só o Brasil, mas a esquerda entra numa crise mundial, né? Isso e deu espaço para a extrema-direita. E olha que interessante, um dos partidos a barrar o fascismo na Holanda foi o Partido Verde, que não se compara ao Partido Verde aqui no Brasil, né, que é um partido burguês. Mas a gente tem que gente, e a gente tem que olhar que se a gente não mudar a estrutura, não mudar a consciência, nós não teremos um mundo ambiental. As ONGs, muitas das ONGs são financiadas por bancos, são financiadas por países que exploram o Brasil, né? É importante o papel das ONGs, mas é a mesma coisa que você vender lanche, o Mac Câncer para o pessoal, para as crianças, e fazer uma ONG contra o câncer. A gente tem que mudar a estrutura. E digo mais, gente, o que a gente tem enquanto classe trabalhadora, né, enquanto classe trabalhadora, que é 99%, a elite é 1% no mundo, a elite global é 1%, a gente se enquadra no 99%. Essa elite global, eles estão preparados com bunkers e até viajar fora do mundo, né? Tem o Chiquinho Scarpa, esses dias eu vi que ele comprou passagem para Marte, que ele fique lá, né? Que ele fique e não volte, né? Que essa elite, eles estão preparados. No Canadá, por exemplo, tem cidades que tem shopping debaixo da terra, né? Então essa elite está preparada para o caos que virá, certo? Então, o ecossocialismo, ele vai além da questão ambiental, floresta, árvore. Ele vai na questão da alimentação sustentável, alimentação agroecológica. Até a denominação orgânica é uma denominação burguesa do agroecologia, que nós temos aqui, o pessoal aqui no UFSCar, que é pouco valorizado. Você vê essa diferença de capital com a luta popular. Você vê o investimento que tem nas canas de açúcar ali na UFSCar, né, de genética e tudo mais, é agroecologia. Então, a luta do ecossocialismo, ela vai na periferia, certo? Ela vai no saneamento básico, né? A gente precisa encarar isso como luta, não como somente, vamos proteger o meio ambiente. Não, a gente tem que lutar para todo mundo ter comida de qualidade, ter água de qualidade.
e digo que essa é a luta principal do trabalhador sobre as outras. Por quê, gente? Porque essa questão de sobrevivência. No mundo onde as pessoas não têm alimentação, é um mundo onde tem um filme que chama O Menino que Inventou o Ar, esqueci, ai, gente, da Netflix. O Menino que Inventou o Vento, alguma coisa assim, tem na Netflix. O menino que descobriu o vento. Isso, é esse aí mesmo. Cortaram as árvores, chegou a seca, acabou a comida, o governo começou a controlar a comida. É nesse nível, gente. Muitos dos refugiados no mundo são por causa ecológica, questão de água. O Brasil é o país maior produtor de comida e é um dos países que mais tem miséria, onde tem mais água potável no mundo é no Brasil e não temos saneamento. Isso precisa ser a luta do trabalhador. Porque hoje as pessoas falam assim, mas a esquerda, vamos ser reativa ao Bolsonaro e tudo mais, né? Mas o que une nós enquanto esquerda, certo? A gente peca muito porque no 19 a gente trabalhava nas indústrias, trabalhadores, né? Estávamos nas indústrias, se organizando em sindicatos. Hoje não temos mais isso, principalmente no Brasil pela desindustrialização. Mas nós vivemos a falta de comida, gente. Se a gente for analisar o que foi a greve dos caminhoneiros, a gente não tem segurança alimentar, não temos nada disso. Os caminhoneiros entraram em greve, passamos fome, parecia uma guerra civil. Ali no mês, a gente fez um mês de live. Foi sobre... se vocês entrarem no Facebook da revista Movimento, a revista Movimento é a revista do mês, né? A gente fez um mês... Explica o que é o mês, Rafa. O mês, desculpa, gente. O mês é um movimento esquerda socialista, né? Ele é um movimento internacionalista, né? Ele tem em vários países. E aqui no Brasil a gente tem como representante o David Miranda, a Samia Bonfim e mais alguns representantes aí, né? Então, aí a gente, como eu estou no setorial, a gente acabou na organização de um mês de live de ecossocialismo e periferia. Então, temos participação do Fernando, do Teatro Mágico, o Xandão, o Alexandre Brás, que está presente na live, que eu vi ele, esteve presente. Queria falar da importância do Xandão para a nossa região, sobre o Rio Mogi Guaçu. Depois a gente pode entrar na questão das políticas ambientais de Araras, né? Mas que ele está há muito tempo nessa luta do Rio Mogi Guaçu. E então ele teve essa participação. Falamos a primeira live, falamos sobre saneamento. E depois, na outra live, teve a participação do Bem Negão, que foi vocalista do Planet Hemp, movimentos sociais, que nem a FNL, né? E também falamos sobre alimentação, né? Então, se a gente pensar que as políticas ambientais, ela existe, como o Alisson Mascaro fala, né? O Alisson Mascaro é um jurista marxista. Quem não conhece ainda, gente, procura na internet, ele é sensacional, ele dá curso e tudo mais. Ele fala que o capitalismo administra a miséria. Então, a gente não tem que preservar o meio ambiente tem que ser do trabalhador, gente, certo? A gente tem que entrar nessa luta com unhas e dentes. O meio ambiente tem que ser nosso, temos que ter um ambiente saudável, de água, de comida, para todo trabalhador do mundo, né? Porque a gente vive hoje num mundo sem nação, né? Esse populismo da direita aí é para manter o capital, de falar de nacionalismo, porque eles não são nada nacionalistas. O Bolsonaro é a prova que ele não é nacionalista, ele é imperialista dos Estados Unidos e tudo mais. Então, hoje, a gente é um mundo global e internacional, gente. A gente precisa lutar aonde todos têm um ambiente saudável para toda a humanidade. Essa é a nossa luta ecossocialista. Então, o saneamento de qualidade para todos, comida para todos, né? Comida sem veneno, mobilidade urbana para todo mundo, né? Por exemplo, se a gente for colocar em Araras, a gente não tem lixão, a gente paga o lixo para Paulínia, pagar muito caro para Paulínia, né, Bibi? A gente paga esse lixão aí, vai para Paulínia. Se vocês forem na cooperativa, eu fui ano passado lá, é horrível a situação dos catadores ali da cooperativa, né? Que a prefeitura, por acaso, usa como politicagem, né, gente? Eu conversei com a coordenadora, ela falou que ninguém atende eles. Eles fazem um trabalho muito pouco pela situação de resíduos da cidade. A gente não tem uma ciclovia em Araras. E não existe políticas ambientais em Araras. Eu vou mais. Você vai conversar com o secretário do meio ambiente, ele nunca te atende. Eu e os amigos nossos, a gente tem hortas urbanas na cidade, e essa é a luta minha, de ter as hortas urbanas como projeto de lei, como política pública.
A gente critica o capital, tá, Bibo, Dri, Marinha? A gente critica o capital porque a gente tem que fazer esse histórico. Porém, as políticas públicas, sim, elas asseguram por lei o direito do trabalhador a ter as coisas. Então, a gente está na luta de ter horta urbana comunitária para ver se a galera começa a se unir, sair desse individualismo doentio para poder produzir seu próprio alimento na comunidade, certo? Nos bairros, dentro de escolas. Ano passado eu tive o ano inteiro trabalhando com horta dentro de escola, ensinando as crianças a ter contato. As crianças têm nojo da terra. A gente precisa rever essa questão, que o ser humano é ligado com a terra. Então, as políticas ambientais no Brasil, eu acho que a Marina pode estar falando melhor, que ela conviveu na Amazônia, mas eu queria trazer para Arara, gente, o sentido que aqui não tem uma ciclovia, que é uma questão muito grande. Você vai para a Europa, a ciclovia muitos lugares, a Adri morou lá, ela pode falar melhor. Questão de lixo, e a questão principal, gente, que a água, o rio, para os indígenas, é a vida. Nós estamos destruindo o rio Mogi Guaçu. Por isso que eu falei do Xandão. Ele está há muito tempo falando disso. Não tem, o saneamento de Araras não está. E a outra coisa que eu queria colocar, eu passo minha fala, o ITESP. A gente tem amigos que vocês estiveram muito bem, vocês, o Bibo e a Adri, estiveram lá na luta, né? Eu pude acompanhar, não pude ir pela questão do Covid, né, tudo mais. Mas essa política do Dória também, né, essa PL que está caçando movimentos sociais, né, que estão caçando os indígenas e estão querendo acabar com os órgãos públicos que cuidam da terra. E agora eu vi o Bolsonaro, não sei se foi na Amazônia, acabei de ver uma notícia passando no grupo de WhatsApp, que o Bolsonaro está usando a força nacional para enfrentar o movimento sem terra e tem apoio da população, né? Tem apoio da população. Mês passado, retrasado, tacaram fogo no Jaraguá. Os bombeiros não foram ajudar os indígenas. Olha o nível que a gente está, gente. E só para finalizar, estive participando de uma live e um companheiro nosso colocou uma situação muito legal, eu acho que é de refletir. Aí eu passo minha fala, porque eu já me prolonguei muito. O capitalismo futuro será o capitalismo verde, certo? E as potências, elas estão investindo desde tecnologia que faz chuva, a proteção de tudo que é ambiental. Então, quem sair na frente na questão ambiental, gente, vai ser um império, tá? Então, o Brasil teria condições, e eu falo aí de um projeto nacional, Bibo, Dri, vocês que estão na vida, na militância aí pública, da gente pensar, então, em projeto de nação. A gente vai ter uma nação desenvolvida quando a gente investir no meio ambiente. A Marina é a prova, ela teve lá e todo cientista fala que a floresta em pé vale mais. O maior minério hoje é a água. Então eu passo a minha palavra e é isso, é ecossocialismo ou extinção, a luta é agora, gente. A gente precisa enfrentar o Dória, essas políticas de PL contra as instituições públicas e o Bolsonaro também, né? E é isso, gente. Bacana, Rafa. Legal, legal, Rafa. Parabéns aí pela fala. Marina, você vê que movimento interessante essa questão do ecossocialismo, né? É uma questão que envolve uma preservação pela vida, né? Pela vida, pelo alimento, né? Pelo ar, pela água, né? Pela não utilização do veneno. E o Rafa colocou uma questão assim que eu gostaria de passar para você, porque o pessoal quando fala, né, embora a gente esteja hoje falando no dia do biólogo e tal, e vamos colocar assim, a parte básica que o biólogo trabalha com a natureza, né, a unidade básica de trabalho é a natureza, o meio ambiente, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Marina, assim, porque quando fala em natureza, em meio ambiente, parece que é só a cidade, parece que não representa, né, ambiente. Parece que é só floresta, E a gente tem um ambiente urbano também, né, Mar? Então, fala um pouco para a gente, Mar, dessa questão do quanto, né, as cidades, né, elas estão também nesse ambiente, a natureza, como ela se expressa nesse ambiente urbano, o que as casas, o que os domicílios, o que as pessoas podem contribuir, né, estando nesse ambiente também, enfim, o que representa ele para a gente, né?
O Rafa me lembrou muito a frase, agora que tem sido usada bastante, né, do Chico Mendes, que fala que ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, é o que eu falei, né? Tá tudo interligado, não tem jeito. E eu acho, para exemplificar, Bibo, essa relação, né, da cidade, acho que todo mundo nessa quarentena começou, né, ficou mais em casa ou começou a plantar, né, viu que tinha que mexer com terra, essa parte terapêutica, a Bri pode falar mais. E o que eu percebi mais foi o pessoal querendo sair, ir para um lugar, né, que tivesse, assim, meio ambiente, sabe, terra, essa necessidade nossa, né, igual o Rafa falou, de se conectar novamente, né, então, desde criança, já fazer esse trabalho, as hortas comunitárias maravilhosas, é igual aqui em casa, se não fosse esse pedacinho de terra aqui que a gente tem, que começou a plantar, eu acho que teria sido muito pior nessa fase, né, de quarentena. E essa falta de política pública, né, que às vezes a gente não dá valor numa praça, nessas árvores plantadas. Eu e o João comentando bastante, porque por mais que aqui ainda tenha essa dificuldade, Araras, igual você falou, cidade das árvores, eu ainda fico muito impressionada, assim, de ter muita praça, sabe, ter muito local. Eu acho um dos pontos muito bom aqui em Araras, assim, que a gente, né, teve essa sorte. A nossa cidade é muito pequena, então se aqui já é difícil, vocês imaginam a cidade que não tem nada de meio ambiente, assim, sabe? A gente não tem, Rafa falando ciclovia, a gente não tem lugar para fazer uma caminhada. Então, igual a gente estava falando anteriormente, são essas pequenas coisas, né, que a gente achou, igual a Adri falou, que estava muito separado, e que, na verdade, não estão. É tudo por nosso bem-estar, né? Sempre vai estar ligado essa questão ambiental e a questão de bem-estar. Então, trazer para as cidades, né? Não é só, vou passar ali um mês na cachoeira e me reconectar. Não, gente, a gente tem que trazer aqui para perto. Até porque tem o microclima, tem tudo. Então, está muito associado, né? Tanto ao bem-estar. E aí, se a gente for pensar no lado social, quando tiver chuva, onde que vai ser a população, né, que vai ser mais afetada, e aí começa a enchente, começa a cair casa, né, a gente sabe de toda essa questão das periferias, então isso tudo é bem-estar social e ambiental, né, também. É isso aí, né, Dri? Ainda mais, né, Dri? A gente que tem andado aí, né, trabalhado e vendo essa periferia, como o Rafa falou, como a periferia ela é sempre mais afetada, né, Dri? Ela é sempre mais. Sim. Por isso que a gente entra, né, Rafa? Depois o Rafa pode fazer até essa ponte dentro do ecossocialismo, como ela sempre é sacrificada, né? Sim, Não e é, Dri? uma periferia sacrificada, o centro está sacrificado também, né? Então, por isso que agora a gente ouve muito essa pauta, né, lá dentro do PSOL, que a periferia é o centro, que agora a periferia é o nosso foco, porque o que nós precisamos é que todos estejam bem. Não existe eu estou bem dentro do meu muro e não importa lá fora, né? A gente é afetado, né? Então, todo mundo, a gente dando esse olhar carinhoso, a gente criando, né, essas políticas públicas, essas condições de água, de alimento saudável para a periferia, o centro, ele floresce junto, né? Não tem como, tá todo mundo... A gente é uma teia, né? O Fritjof Capra, né? Ele fala dessa teia da vida, né? Tá todo mundo interligado. E essa ilusão, né? Eu reforço esse termo, essa ilusão da separação do homem-natureza, né? Do rico e do pobre, né? Tanto que a gente vê que quando você está numa visão de políticas públicas, de saneamento de alimento, a questão da segurança é uma consequência. A gente olha para esses, né, robozinhos do capitalismo que nós temos como governador e presidente, né, que são dois fantoches, duas pessoas totalmente à mercê, né, marionetes do capital, que dá até dó, não são homens, né, são bonecos de pano manipulados, né? Você vê que eles
tudo que eles fazem é como se eles fossem telecomandados, né, para desconectar, né? Os ricos aqui, os pobres lá embaixo, né? E não existe, né? Um dia, essa pessoa que foi judiada a vida inteira, ela vai revidar, né? Ela vai vir com algo. Então, assim, a segurança ela é uma consequência, né? E essas pessoas, eles falam em segurança como se fosse a primeira coisa, né? Primeira coisa arma, primeira coisa polícia, primeira coisa grade, primeira coisa ódio, né? Como assim, né? É uma inversão total de valores. Quando a gente alimenta, né? Quando a gente deixa as praças bonitas, né? A água saudável e a vida, né? Os espaços públicos sendo ocupados, ninguém vai pensar em agressão, né? Então, assim, é uma inversão total de valores que nós precisamos com urgência recuperar, para que as coisas se restabeleçam, né? Para que a gente possa estar numa grande roda, né? Todo mundo comendo, brincando, rindo, dançando, né? Se divertindo. Esse é o nosso sonho, né, gente? É nisso daí que entra o ecossocialismo, né, Rafa? É nessa. O ecossocialismo porque ele é socialista mesmo, né? Se os meios de produção é feito para o trabalhador, os meios de produção é nosso, né? Não é para o rico, para a elite, e o pessoal acha que classe média é elite no Brasil, tem um carrinho financiado em 100 quantas vezes, e não tem que saber das questões políticas da sociedade e tudo mais, né? A questão é o seguinte, a gente coloca na periferia porque a gente tem um país miserável, né? Mas em outros países que se desenvolveu um pouco mais o capital, e a gente tem que chamar atenção para o produtivismo, e a gente tem que começar a pensar o que é o produtivismo, e o que é a Terra e o planeta ser mercadoria, a vida ser mercadoria, a gente tem que colocar em xeque isso, certo? Era para todo mundo estar em roda, né, Dri? Dando a mão e tudo mais, enquanto a elite, que tanto faz quem governa, mas eles estão bem, e eles, por acaso, se incomodaram por puro racismo aqui no Brasil, por puro preconceito na política, fizeram esse movimento ridículo, que foi 2014, né? Um movimento muito moralista, por sinal, mas a gente tem que lembrar que isso é global, gente, certo? É uma autocrítica não ao Brasil, mas à esquerda mundial, gente. Isso é em todo, e a gente tem que lembrar isso. Por quê? Porque o próprio Mujica, né, que é um grande militante nosso, um grande companheiro nosso aí, que também trata dessa questão, tanto ele, o Mujica do Uruguai, como o Papa, são dois militantes ambientais muito legais, né? E eles falam que a esquerda transformou nós em meros consumistas, né? Essa relação com a terra, que a terra virou mercadoria, que o ar virou mercadoria, por exemplo, em lugares estão comercializando o ar, gente, as necessidades básicas de vida, certo? Onde às vezes a gente que é de classe média e tudo mais tem um pouco a mais, que a gente tem isso por direito, porque é direito de todos, certo? Era de jeito de todos. Se a gente for entrar na questão tecnológica, é para todo mundo ter internet, certo? E aí a gente vai na questão educacional, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas o direito da água e da comida era para ser um direito assegurado por políticas públicas, né? Que em Araras não existe, gente. Eu volto a retornar. O que a gente está fazendo, eu volto a retornar, porque como a gente está em Araras, e a pessoa que está assistindo precisa cobrar, certo? Precisa cobrar que essa resolução desse saneamento que está indo para a Zona Leste. Aí a gente vê a periferia, onde vai, certo? O esgoto in natura está indo para a Zona Leste, está fedendo a Zona Leste. O pessoal sabe o que está acontecendo lá, porque o saneamento é passado, pano, tudo mais, né? Não está sendo resolvido porque não dá voto. Aí o pessoal tira a rotatória, bota a rotatória, faz uma rotatória, vira meme na internet junto com o Cristo, né? O pessoal da Arara Sem Censura adora esses memes, e a única coisa que esse pessoal faz é ficar fazendo meme, em vez de ficar fazendo alguma coisa positiva. E aí, é só isso que vem. Aí a prefeitura investe em armas, sendo que era para estar investindo em respirador, compra não sei quantas armas aí, sendo que a política da necrocapital, que é para matar, né, dá tiro no Covid, gente. Vamos pegar a arma, né, faz arminha pro Covid. O Covid é o primeiro passo, gente. Isso está sendo colocado pelo
pelo Kraniak, que me confundi no nome do... Ele tem um livro lá, né, sobre a questão do meio ambiente, essa questão caótica que vamos entrar, e ele fala que o vírus é o primeiro chamamento, né, e não só ele está falando, né. Então, a gente fala assim, o homem está destruindo o planeta, mas quem é o homem, né? Quem que é o homem? É o capitalismo, gente, entendeu? É o sistema capitalista que ele faz... Aí a gente tem que trazer Marx, né, gente? Trazer o marxismo, a questão da mais-valia na terra, gente, na vida, né? A terra hoje virou a questão da mais-valia, a questão, a gente tem que ir para a base, gente. Nós, a esquerda, temos que ir para a base, temos que ter consciência de classe na questão ambiental, como a Marina falou, do Chico Mendes. Se a gente ficar falando somente de lei, de ONG, nós seremos jardineiros. A gente precisa ter consciência de classe e saber que os direitos assegurados sobre a terra, sobre a água, precisam existir para todos no mundo. Como dizia Marx, trabalhadores do mundo univos. Agora eu falo, ecólogos, né, todo mundo que é dessa área, vamos se unir e vamos destruir essa política genocida que nós não estamos sofrendo, mas os indígenas estão sofrendo e a periferia está sofrendo. E aí o Bolsonaro cresce porque R$600 e foi a oposição que deu, gente, entendeu? E ele cresce, e é perigoso ele se reeleger. E a gente tem que estar ativo nesse momento, gente, não só nas redes sociais, mas na conscientização, aonde é a raiz do problema, que é a questão ambiental, tá? Ô, Rafa, muito legal você ter colocado isso. Aí eu gostaria também de colocar um pouco de fala aí, né, de potência também nisso daí. Mas antes de mais nada, tem um pessoal acompanhando a gente aqui no Facebook, né? O Xandão, né? Tá mandando um abraço, inclusive. Você citou ele aí, Rafa, um defensor aí do Mogi Guaçu. A Heloísa de Souza, a Isa Talora, a Bilá, né? Inclusive, falando feliz dia do biólogo aí pra gente, viu, Marina? A Rosane Meirelles, opa, companheira nossa, feliz dia dos biólogos aí, para nós todos, viu, Rosane? A Bianca, né? Reforçando a questão da luta, a gente tem que lutar para ontem, ela está falando. Né? O Patrick, boa noite, Patrick, que legal você estar aqui com a gente, a Maristela, o Paraíba, né? Um ambientalista assim, de coração e alma, né? O Paraíba está aqui acompanhando. A Bianca comenta uma coisa muito bacana: as ações do governo são claras em prol da divisão de classes para que a miséria se acentue. Olha que bacana, né? Muito obrigado a todos que estão aí. Um beijo, Bianca. Obrigado, parabéns para nós todos. E aí eu gostaria de colocar, e aí focar um pouquinho em Araras, que eu acho muito importante também, né, Rafa, como você falou, algumas questões para temperar o nosso papo aqui. É claro que nós temos aí um governo federal que foi eleito, né? Inclusive, eu gostaria de lembrar, né, que é um governo que entrou, né, através de um programa, né, que colocou na mídia, né, um programa de governo, que inclusive registrou esse programa, né? Esse programa ele foi registrado. E esse plano de governo, gente, eu tive, né, na proposta de governo, eu estou falando desse governo federal nosso, né, do Jair Bolsonaro, é um governo genocida, né, e que vai contra as questões e as políticas ambientais, né, é um retrocesso. E se alguém duvidar da minha palavra, que pegue o plano de governo que foi elaborado e registrado no Tribunal Superior Eleitoral. São 81 páginas falando das propostas e do plano de governo. Ele citou em 81 páginas, uma vez, a palavra meio ambiente. Uma vez, desenvolvimento sustentável. Uma vez, recursos naturais, em 81 páginas. Ou seja, é uma pessoa que está aí para privilegiar o quê, gente? O capital,
a venda dos recursos. É o cara que coloca na balança entre economia e bem-estar social, qualidade de vida, água, ar, no segundo plano. Nenhuma vez foi citado sustentabilidade, biodiversidade, preservação, conservação ambiental, educação ambiental. Nós estamos numa crescente nessa parte de valorização, nenhuma vez citada. Unidades de conservação, nada. Ou seja, ele está aí justamente para cumprir isso daí, né? O fogo na Amazônia, o fogo no Pantanal, eu digo para vocês, quem comprou o fósforo foi ele. Porque ele incitou, quando ele fala que o ambiente não pode sobrepor as questões econômicas, ele está falando pode invadir, pode destruir, né? Tanto é que nós tivemos cortes, né, de recursos na preservação. O Brasil deveria ser protagonista. O Rafael falou. Nós temos o maior reservatório de água doce do mundo. Nós temos aqui vou colocar o ar-condicionado do mundo, que é a nossa floresta amazônica. É o ar-condicionado, é o regulador climático do mundo. Nós deveríamos ser protagonistas. Nós deveríamos, na hora que a gente senta as nações inteiras, falar assim, olha, eu tenho água e controlo a temperatura no mundo. Vamos debater agora? Mas ele faz o contrário. Ele simplesmente fala, ó, vem aqui, invada as propriedades. Índio, e daí, né? É o e daí dele. E no microcosmo, partindo do Brasil para Araras, eu vejo algo que me entristece, né? Uma cidade das árvores, como foi muito bem falado aqui, que falta árvores, e faltando árvores, a gente sabe que a temperatura aumenta, e aí quem sofre são os hipertensos. Quando a gente fala de árvore numa cidade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de bem-estar, não é só uma questão paisagística. Quando a gente fala sobre tratamento de esgoto, e o Rafael colocou isso, nosso esgoto é jogado in natura no Rio Mogi Guaçu. E o Rio Mogi Guaçu é o que mantém Araras, né? Seja na indústria, seja no comércio, no abastecimento público. E pior, fizeram agora lagoas estabilizadoras próximos aos bairros. Ou seja, essa lagoa onde cai o esgoto, que eles pretendem tratar o esgoto, só vai aumentar o número de doentes, principalmente naquela região da Zona Leste, porque está muito próximo. Então falta conhecimento técnico, falta vontade, falta empatia, né? Onde já se viu colocar uma lagoa, desculpa o termo, de merda, de esgoto a céu aberto, a 100 metros das casas. Está vendo como o meio ambiente repercute nas questões também sociais? Ciclovias, o Rafa falou, era para nós termos umas ciclovias interligando a Zona Leste com o Norte, com o Sul, com o Oeste. Nós não temos. Elas comunicam um ponto a lugar nenhum, né? As áreas verdes aqui, as áreas verdes, infelizmente, elas não são ocupadas porque parece que a cidade não pertence às pessoas, né? Nós temos a cana-de-açúcar, que é a coisa mais grave aqui em Araras. A gente tem andado na periferia, né, Dri? A cana-de-açúcar, ela chega na porta da pessoa. Ah, mas não atrapalha. Eles jogam veneno na cana. Esse veneno, ele atinge as pessoas. E mais, esse veneno, comprovadamente, já existem estudos correlacionando ele com o câncer. Então, não existe uma política que fala assim, não, vamos distanciar a cana do perímetro urbano. Aqui não. Aqui em Araras, se desse para plantar cana no quintal das pessoas, eles plantavam e jogariam veneno em cima de tudo. Porque a economia da cana é maior do que a saúde das pessoas. Então, a gente tem que avaliar. Aquela história, antes da gente falar de defender o planeta, vamos dar uma volta no nosso quarteirão, né, no nosso município, para ver o que está acontecendo.
Então, as questões ambientais aqui, elas vão muito além do que deveriam, né, ser, né? A questão dos resíduos, gente. Hoje, lixo urbano, resíduo, é dinheiro, é água. Sabe o que a gente faz com o dinheiro, com a água, com o resíduo urbano, com essa colinha de lixo mesmo que a gente coloca na frente de casa? Isso daí dá para se transformar em adubo, dá para vender. Hoje, entre as 10 maiores pessoas ricas no Brasil, uma trabalha com resíduo, é lixo urbano. Sabe o que nós fazemos com isso? Transportamos para Paulínia. É água que está indo embora, é dinheiro que a gente está enterrando. E uma cooperativa aqui que trabalha, que coleta, que recicla, a gente dá pouco apoio. É esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer aqui em Araras. Por que não fazer, né, um programa de coleta seletiva? Por que a gente não acolhe os catadores de reutilizáveis e recicláveis? Por que isso não acontece? Porque existem empresas, e aí vem o ecossocialismo que o Rafael colocou, interessadas, é o capital acima de tudo, é o pessoal dono da cana que quer plantar cana no quintal e jogar veneno, né? Enfim, são problemas que a gente tem aí para analisar, a gente está nesse debate, né, Dri, Rafael e Marina, para fazer uma reflexão, porque a gente quer pessoas reflexivas, né? A gente quer pessoas atuantes, a gente quer auxiliar nesse empoderamento, né, que todos têm que ter, e de análise. Quando o pessoal vier plantando cana, fala, peraí, eu vou lá na prefeitura, eu vou lá na Câmara de Vereadores, porque eu quero um distanciamento seguro para a saúde da minha vida, dos meus filhos, né? Enfim, pessoal, a gente está se aproximando aqui das 19 horas, mas é uma questão que a gente vai continuar, viu? Como eu falei, a gente vai trabalhar todo mês de setembro, Dia da Árvore, Cidade da Árvore de Araras, né? A gente vai trabalhar o mês inteiro com as questões ambientais. Eu queria passar para a Marina, para ela fazer as considerações finais, né, Mar? Aqui, muito obrigado. Depois para a companheira Dri, né? E depois para o Rafael. Podemos fazer essa sequência, né, Dri? Rafa, tá bom. Marina, palavra sua. Queria, então, agradecer o convite, comemorar o dia aqui com vocês, que eu acho também que o biólogo se desligou muito da política, a gente sempre ficava muito, né, ali esperando muito acontecer, e a gente tem que ser agente transformador, né? A gente tem que ser educadores, mas também bater de frente, saber com quem que a gente está lidando, transformar a política pública e pensar no bem-estar social, que um nunca vai estar desligado do outro, né? O meio ambiente e o bem-estar social. Muito obrigada e boa noite. Bom, eu agradeço também aí a participação de todas, todos e todes, a Marina com seu barrigão aí, gerando vida, mãe terra, grávida de 5 meses, maravilhosa, prazer. E é isso, gente, o que tinha que ser dito, eu acho que já foi muito bem dito, né? E vamos nessa, vamos continuar. E esse mês, né, Bibo? Nessa luta aí, né? A favor da vida, da árvore, né? Da natureza, a favor de nós, né? Das pessoas, né? E aí é isso, ecossocialismo ou extinção, né? E hasta la vitória. Vamos que vamos. Agradecer a todos, todas e todos. Bela experiência, Adri, mais uma vez, companheiro de luta. Agradecer aí a Bibo, ótimas falas também, viu, Bibo? Você tá andando pela cidade aí. Eu queria, por mais que não há esperança, há, né? Como dizia Paulo Freire, a esperança no Brasil é revolucionária, nesse país tão complicado. Mas vamos voltar para o nosso tio Marx, né? Que a gente, como sujeito histórico transformador, né? E a gente analisando questão do materialismo dialético, materialismo histórico, entendendo que isso não é de agora, que isso tem a ver com o produtivismo,
que isso tem a ver com a questão que precisa desenvolver a economia, gerar emprego, e o Covid vem mostrar isso. O ecossocialismo é isso, a gente precisa ter um novo paradigma de sociedade, não é só o consumo que interessa, não é só a geração de emprego, é outras coisas também. Antes do emprego, a comida, é a água, porque é o seguinte, só para finalizar, gente, a maioria dos trabalhadores no mundo trabalham para sobreviver, certo? Então, se a gente tiver políticas públicas que têm condição de ser humano sobreviver, ele não vai precisar ficar sendo explorado, certo? E aí a gente entra numa questão muito importante, que vai sanar muitos problemas e a gente não está fazendo. A taxação das grandes fortunas. Essa é outra luta que a gente tem que debater, viu, Bibo? A taxação dos milionários e a taxação da elite. Em qualquer país desenvolvido, eles têm que pagar mais imposto, vai ter a reforma da tributária agora, e é isso, gente. A saída, para nós, é a consciência de classe mesmo, e um ambiente saudável. Muito obrigado aí, parabéns a todos os biólogos aí, viu, gente? Valeu mesmo, obrigado pela oportunidade, tá? Imagina, Rafa. Bom, muito obrigado, Marina, mais uma vez, Dri, companheira, Rafael, que bacana, né? Na verdade, Marina e Rafael, bom, eu e a Dri, a gente vai estar em todas aí, né, Dri? Mas a Marina e Rafael, primeira de muitas, hein? Já estão convidados aí para as futuras lives aí sobre meio ambiente, viu? Muito obrigado pela contribuição aí de vocês, tá? Pessoal, então eu estou encerrando aí mais uma live, né? Hoje, uma edição, vamos falar assim, uma edição especial, né? Em comemoração ao Dia do Biólogo aí, um profissional, assim como outros, né, gente? Aí também é responsável aí por questões e preocupações ambientais, mas hoje é um dia todo especial para o Dia do Biólogo, tá? Nós trabalhamos com questões relacionadas com o ecossocialismo, né? Essa palavra que está chegando aí no nosso vocabulário com uma força muito grande, que mostra o quanto que é importante, né, a igualdade de classes, o que isso proporciona em matéria de saúde, né, de bem-estar para as pessoas e diretamente isso o que repercute nas questões ambientais, né? E na semana que vem nós teremos mais uma live sobre meio ambiente, tá bom, gente? Muito obrigado aí para todos que estiveram aqui, viu, gente? Juntamente com a gente e até semana que vem, viu? Valeu, um abraço, boa noite, gente. Até mais.